Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal. Sempre a gente traz aqui, eu faço questão de frisar, pessoas que vão dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela e conhecimento que vai poder ser aplicado na prática no seu dia a dia, né, conforme a atividade, claro, que você desempenha. Essa é a missão do programa que já estreou, né, há quase 5 anos, né, lá em 2018, no início de 2018, e sempre semanalmente a gente está trazendo conteúdo que pode te ajudar a fazer a diferença no teu dia a dia. Aliás, só para ilustrar aqui para vocês que estão nos acompanhando, nós já exibimos aqui mais de 220 programas, ou seja, realmente é um conteúdo de peso, mais de 80 horas de informação para você que está do outro lado da tela. E hoje, mais uma vez, a gente traz conhecimento, ferramenta básica para que você possa transformar a sua realidade. Você que trabalha com piscicultura é o nosso tema de hoje. Mas antes vou apresentar a nossa instrutora, a nossa convidada que está aqui conosco, a Laila Morim de Paula. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Patrone, obrigado. A Laila, que é zootecnista, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar aqui em Mato Grosso. E Laila, queria que você narrasse exatamente o recorte que você preparou aqui pra gente. É verdade, Patrone. Dessa vez eu trouxe aí para o piscicultor também algo sucinto, né, algo objetivo e que é muito da dúvida deles aí no dia a dia da piscicultura, né? É como prever a falta de oxigênio em viveiros de piscicultura. Então, acontece algumas mortalidades e muitos dos piscicultores acreditam que é o oxigênio, sempre o oxigênio. Então, vamos trabalhar aí, né, algumas medidas para a gente prever a falta de oxigênio, né, trabalhar aí na medida correta. E esse é um tema que você que lida, né, diretamente com o público piscicultor nos treinamentos do Senar, é um tema que realmente gera muita dúvida, muita gente se equivoca nessa mensuração e acaba tendo problema de mortalidade. Com certeza, essa é a palavra certa, né? Se equivocam com outros fundamentos, né, de parâmetro de qualidade de água e acreditam que algumas mortalidades, foi o oxigênio. Então, o oxigênio é muito importante, claro, é um dos parâmetros mais importantes, mas eu venho também trazer como ele pode mensurar isso, né, durante a produção, para que ele entenda se é realmente o fato, né, do oxigênio ser a principal mortalidade aí dos peixes. Quem acompanhar o nosso programa aqui hoje, a tua apresentação que você preparou de conteúdo, já vai poder colocar em prática aí as informações que você está trazendo. Exatamente, bem lembrado. Então, você aí que possui na propriedade um tanque de piscicultura, né, pode aí estar já anotando ou tirando print da tela para depois já colocar em prática logo após. Legal, vamos lá então, que você preparou uma introdução básica do que vai ser discutido. Então nesse tema, né, a gente traz aí o uso da água na piscicultura, os parâmetros de qualidade de água, que é bem esse, né, o oxigênio, e os fatores aí que diminuem essa concentração de oxigênio. Quais são os fatores, né, que acabam diminuindo? Vamos evitar isso aí. E também como estimar a redução do oxigênio no viveiro durante a madrugada, que é o horário mais crítico aí do oxigênio, tá? E o manejo preventivo, como, né, a gente pode aí ter essas medidas preventivas para não ocorrer a medida crítica de oxigênio. Perfeito. Então, o uso da água na piscicultura. Então, poucas pisciculturas no Brasil, elas possuem, né, uma quantidade, um volume de água que possa estar renovando constantemente, tá? Então, não é toda piscicultura que tem uma grande quantidade de água que pode estar usando todos os dias um grande volume para renovação de água. E muitas vezes, Patrone, não tem necessidade desse grande volume de renovar essa grande quantidade de água, porque muitos piscicultores acreditam que renovando né, a água do tanque, ele pode estar trazendo mais oxigênio, e isso também é um equívoco. É claro que tudo também vai depender do sistema que ele possui, né? Então, um sistema super intensivo de produção, realmente é necessário um grande volume de água ali, de troca de água. Mas em sistemas convencionais, os mais conhecidos, não tem essa necessidade, até porque também não tem esse grande volume de água na propriedade, tá? Então, esses são os equívocos relacionados ao uso da água. E aí, como parâmetro principal, nós temos o oxigênio, né? Então, o peixe, para que ele, né, respire, que tenha toda a sua função, as suas funções vitais em estado excelente, ele precisa do oxigênio.
tá bom? Então, a maioria dos peixes, eles se respiram pelas brânquias, né? Nesse círculo aí, vocês podem estar notando que o oxigênio entra, né? O oxigênio presente na água entra, circula pelo organismo através do sangue, circula pelo o corpo do animal e quando ele volta, ele sai pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá bom? Então, para que o peixe se mantenha saudável, com todos, né, o metabolismo funcionando, ele precisa de boa concentração de oxigênio no viveiro. Perfeito. Então, existe meios, né, da introdução de oxigênio aí no viveiro da piscicultura. E durante o dia, que a gente mostra nessa figura, durante o dia existe a ação fotossintética, né, que também é uma das fontes de oxigênio. E, claro, o ar da atmosfera também ele é importante para a introdução de oxigênio dentro do viveiro, mas não tão importante como a ação fotossintética. Então, são meios mais em contas, barato, que o produtor pode, né, contar com isso e ainda pode diminuir os custos, né, se tratando de aeração e renovação de água. Então, o que acontece? Durante o dia, né, acontece a ação fotossintética pelo fitoplâncton, que ele introduz oxigênio dentro do viveiro, tá bom? E aí, aí você vai acumulando a quantidade, aumentando a concentração de oxigênio, onde os animais, tanto os peixes, bactérias, fitoplânctons, podem estar usando. E aí, durante a noite, tudo muda, né? Durante a noite, o consumo de oxigênio aumenta, não tem mais a ação fotossintética, que nada mais do que a luz solar com a ação fotossintética do fitoplâncton, vocês vão conhecer mais à frente quem é. Né? E aí acontece o quê? Diminui a quantidade de oxigênio. Então, qual que é a quantidade ideal de oxigênio para dentro do viveiro? Acima de 4 miligramas por litro, tá? E, claro, o fitoplâncton, ele é uma principal fonte de oxigênio de forma natural para dentro do viveiro. Ou seja, por isso que você disse logo no começo que o período noturno é o mais crítico, né? Onde tem que ter essa observação logo no dia Exatamente. seguinte. Então, por isso que eu falo em madrugada. Nossa, aconteceu na madrugada, peixe, né, boquejando nas primeiras horas da manhã. O que aconteceu, né, durante a noite que isso veio causar esse problema? Então, quem é o fitoplâncton? É uma fração vegetal, tá bom? Composta de algas microscópicas. Nada mais é, produtor, do que aquela água verde dentro do viveiro. É claro que tudo tem que estar em equilíbrio, tem uma quantidade de fitoplâncton ideal. Então, nada mais é do que essas algas, né, que dá essa coloração esverdeada. Então, o fitoplâncton, por ser essa água, né, essa alga, essa planta, com a ação da luz solar acontece a ação fotossintética, né, que é a fotossíntese, onde ele consegue, o fitoplâncton respira, no caso, gás carbônico e libera oxigênio, patrônio. Que legal isso, né? Só que aí durante a noite é diferente. Inverte. Então, todo o oxigênio concentrado durante o dia pela ação fotossintética, ar da atmosfera e tudo mais, será usado pelos peixes e pelos próprios fitoplânctons também. Então, à noite, ele inverte. Ao invés de respirar gás carbônico, ele vai respirar oxigênio. Perfeito. Você traz aqui adiante outros fatores, né, que acabam consumindo mais oxigênio. Vamos lá. Exatamente. Então, o que consome mais o oxigênio? Peixes maiores. Então, o produtor aí que está com o seu ciclo de produção terminando, fique atentos, porque os peixes maiores, eles consomem mais oxigênio, eles dependem de mais, né, oxigênio. E também a maior lotação de peixe. Então, trabalhar aí com uma capacidade de suporte ideal, sem exagerar aí na quantidade de peixe dentro do viveiro, tá bom? Perfeito. Ou seja, quantidade de biomassa por metro quadrado. E excesso de matéria orgânica no fundo. Então, com o tempo, se tem muito resíduo no fundo do viveiro, pode acometer o excesso de fitoplâncton. O fitoplâncton, lembrando que ele tem que estar em equilíbrio, uma quantidade ideal. Ele é super benéfico, mas ele também pode prejudicar em excesso, lembrando que ele também respira oxigênio. E a alimentação dos peixes. Vocês sabiam, produtor, que o peixe, quando ele não tem oxigênio, né, em medidas certas, eles também param de se alimentar, porque também precisa de oxigênio para o metabolismo. A gente tem um minutinho aqui, Léo. Eu queria te fazer uma pergunta com relação ao fitoplâncton, né? Em quais circunstâncias a concentração, a presença é maior? Então,
Eu já comentei isso até em outro programa, mas a quantidade que você vai saber se está tudo ok é medido pela transparência. Então, às vezes, o excesso de resíduo ali, né? Tem produtor também que joga resíduo no viveiro, ração em maior quantidade, e isso com o tempo vai sendo nutriente, né? Esse resíduo vai sendo nutriente, ou seja, adubo para o fitoplâncton. Então, ele começa a proliferar com maior quantidade. Então, você pode ver que às vezes está num verde muito denso, ou seja, um verde muito forte. E isso acontece o quê? O acúmulo, né, de maior quantidade aí de fitoplânctons. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Excelente, Laila. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a Laila vai trazer aí um cálculo, né, uma maneira de realmente monitorar, entender como está a concentração de oxigênio e prever essa falta, né? Ou seja, é informação importante para você colocar no seu dia a dia. Segue com a gente aí, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta ao vivo, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje trazendo conteúdo de relevância para você que é piscicultor. A gente está mostrando como você vai estimar a redução de oxigênio ali no seu viveiro, uma informação muito importante, né, justamente para que você evite perdas, evite prejuízos, evite, quem sabe, até a mortandade dos peixes. Quem está trazendo as informações para a gente é a Laila Amorim, que é zootecnista, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. E já vamos direto para o que você prometeu, né? Sim. Ou seja, qual a ferramenta, como entender que é possível prever, estimar essa redução, Laila? Já está aí com um caderninho? Vamos anotar então, né? Então, como estimar a redução de oxigênio? Primeiro, o produtor tem que aferir o oxigênio 2 vezes ao dia. Porque lembra lá da ação fotossintética durante o dia, através da luz solar? Então vai ter a concentração de oxigênio, uma grande concentração de oxigênio durante o dia. Mas é à noite que o bicho pega, né? Então aí o que vocês vão fazer? Medir durante as 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Então vocês podem ter oscilações aí nessa concentração. E existe 2 meios para você estar medindo, aferindo aí o oxigênio. Lembrando, produtor, que não deixe de ter o seu kit de análise de água, tá bom? Porque esse é vamos dizer, o pulo do gato lá para o sucesso da piscicultura. Tem que ter o kit, sim, de análise de água. Então, você pode ter tanto um oxímetro, que é um aparelho eletrônico, como também os reagentes, que encontra aí na internet, em vários laboratórios, Perfeito. Tá bom? Então, o kit básico tem que ter. O kit básico tem que ter. Okay. Então, quando você adquirir esse kit, você pode estar aferindo 2 vezes ao dia o parâmetro de oxigênio, tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos lá para um cálculo matemático. Então, você vai medir, né? Você vai fazer 2 medições. Exemplo, vamos aqui com um caso hipotético. Então, resultado da medição de oxigênio às 7 horas. Então, o produtor foi lá, patrone, mediu às 7 horas da noite. Por que 7 horas da noite? Começa o quê? Reduzir a concentração de oxigênio dentro do viveiro. Então, ele mediu às 7 horas da noite e deu 7 miligramas por litro, né? Lembrando que aí o ideal é acima de 4 miligramas, então tá tudo bem. Então, aí ele voltou 1 hora depois e teve a segunda medida, né? Que foi às 8 horas da noite, às 20 horas. E aí, ele já mediu e já deu 6,5 miligramas de oxigênio por litro. Em 1 hora perdeu Em 1 ali. hora. Então, em 1 hora, ele perdeu meio, né? Então, em 1 hora, a redução de oxigênio foi de 0,5 miligramas por litro, né? Até aí, você já conseguiu o quê? O consumo de oxigênio. Então, quanto que perde a cada 1 hora de oxigênio, né? E agora, a gente vai para um outro cálculo. Guarde aí a primeira anotação. Então, depois, nós vamos calcular o tempo que levará para a concentração de oxigênio crítico. Lembrando que é 2. Né, 2 miligramas. Só que algumas espécies tropicais, pessoal, elas resistem a 2 miligramas de oxigênio por litro. Só que não é porque não aconteceu mortalidade que significa que elas estão bem, que é a concentração ideal, né? Então, isso acaba atrasando aí a produção dos peixes. Só para a gente recapitular aqui, ponto A, 4
é o ideal, acima 2 de 4. é o crítico. Isso, acima Perfeito. de 4 é o ideal e 2 é o crítico. Mas lembrando também que muitas espécies não morrem com 2 miligramas de tempo crítico, mas ele atrasa toda a produção. E não é isso que o produtor quer, né? Prejuízo. Então, aí o tempo de limite crítico. Então, nós vamos pegar a medida 2, que deu 6,5, menos o limite crítico, que é 2. Então, dividir isso pela queda, né, por hora, que você somou lá no primeiro cálculo e deu meio por hora. Então, aqui a gente vai ter 6,5 menos 2, né, dividido por 0,5, que dá 9 horas. Então, você percebe que daqui 9 horas em diante, das 8 da noite a 9 horas em diante, ele vai chegar na concentração crítica de oxigênio, que dá lá mais ou menos 5 horas da manhã. Então, ele tem que se atentar. Bom, não houve mortalidade, mas que tal eu ter algumas práticas que vai melhorar essa concentração de oxigênio, né? E isso melhora mais a atividade ali metabólica dos peixes, tá bom? E logo após, das 5 horas da manhã, começa a ação fotossintética novamente, né? Ou seja, tem um período crítico ali que ele já entendeu qual é o momento e aí a ação tem que estar focada justamente nesse horário ali. Exatamente. E aí, se realmente acontecer de chegar nessa concentração crítica, ligue o aerador, né? Se você tiver a capacidade da renovação, se tiver água para renovação de água também, aí é onde você pode estar utilizando essa renovação de água a favor dessa produção, tá? Então, muito também, patrônio, um dos, né, que o peixe avisa ali o produtor, ele tá boquejando ali na superfície, procurando o oxigênio da atmosfera ali que está na coluna d'água. Né? Então, você percebe sempre nas primeiras horas do dia, o produtor chega ali para alimentar, os peixes estão ali por cima, né? Aí fala, o que está acontecendo? Isso é um fator que a gente já nota que é problema com o oxigênio. Então, o que aconteceu? Significa que à noite foi bem crítico a situação. Agora, como você disse, se deixa chegar, por exemplo, ao sinal de que o peixe está boquejando ali, ele já está atrasando o ciclo. Ele já está atrasando, a alimentação causa estresse, isso não é legal, né? Ele atrasa a produção, o animal se estressa, pode baixar a imunidade, lembrando que no viveiro ali tem os problemas de fungos, bactérias, né? Então, ele pode estar ali susceptível a pegar essas doenças. Perfeito. Então, melhor trabalhar, né? E essas formas melhoram a concentração de oxigênio, a renovação, o aerador de emergência. Não precisa ligar a todo momento, mas assim, né, em caso de emergência. E aí a gente tem aí o manejo preventivo, né? Vamos trabalhar aí com manejo preventivo, é o melhor remédio para a situação, né? Não trabalhar com a capacidade máxima de suporte, trabalhar com uma biomassa ideal por metro quadrado, tá bom? Utilizar rações de boa qualidade, porque a ração, quando ela não é de boa qualidade, libera muito resíduo, né? Ou tanto pela sobra como pela excreção do peixe. O uso da aeração de emergência, por mais que você não tenha casos com falta de oxigênio, tenha um aerador de emergência, caso precisar, ali ele pode salvar a sua produção, tá bom? E suspensão da ração ou adubação em dias nublados, igual hoje, né? Um dia que tá frio, nublado, você vê que não tem ação fotossintética pelo solar, estaciona um pouquinho a alimentação, suspende um pouquinho para que tudo volte. Esse é um ponto importante, né? Um exemplo legal, né? Em dias nublados, a ação fotossintética vai ser diferente. Vai ser diferente, dias ensolarados. Exatamente. E aí, qual a dica, por exemplo, para o monitoramento? Então, a dica pelo monitoramento... Pode começar mais cedo essa redução da produção? Pode começar mais cedo. Aumentar? Na verdade, vai começar mais tarde, porque durante a noite não teve e durante o dia está nublado ou chuvoso, frio, e também não vai ter tanta essa ação fotossintética. Pode acontecer de outros meios, né? De outra fonte de oxigênio, mas pela ação fotossintética vai dar uma atrasada. Então, nesse dia, se vê que não está tudo bem, pode suspender a ração naquele momento até que tudo volte ao normal. Lembrando que o peixe ele precisa de uma boa concentração de oxigênio para se alimentar, né? E a renovação de água. Então, a renovação de água nesses período crítico, nesse momento crítico, ela vai ajudar bastante. Mas se você não tem problema com a oxigenação nem durante a madrugada, não tem a necessidade de estar renovando água a todo momento. Perfeito. Vamos lá para diante, as considerações então. Então, as considerações finais que eu trago para vocês é que as técnicas propostas são dinâmicas, né? E no sentido de aceitarem ajustes de acordo com a realidade do produtor. Então, tem produtor que possui uma piscicultura de um sistema super intensivo. Então, realmente, aí ele vai ter que ter mais outras cautelas, né?
cautelas. Então, não seria tanto só a necessidade da ação fotossintética ou de uma pequena renovação de água, ele já vai precisar de aeração mecânica o tempo todo. Então, é um sistema diferente. Mas para você, produtor, que possui lá, né, uma lotação adequada para o seu viveiro, utilize aí os meios naturais, né, para fonte de oxigênio. E fique atento, né, que nem todo problema da piscicultura é pela falta de oxigênio. Legal, vou aproveitar que a gente tem um tempinho aqui, Laila. Você falou em lotação adequada. Eu sei que a gente já conversou sobre isso em programa anterior, mas eu queria que você trouxesse aqui para quem está nos acompanhando, né? Como estimar, como buscar a lotação adequada para cada caso? Sim, então no cálculo, né, que a gente trabalha, é de 1 kg por metro quadrado. Então, para você utilizar de uma maneira correta no sistema, né, semi-intensivo, então você vai utilizar aí uma biomassa de 1 kg de peixe por metro quadrado. Então, você não vai ter tanta necessidade de aeração, né? Então, tem locais do Brasil, Patrone, que depende 100% somente com a fonte de oxigênio ali, de uma ação fotossintética e um ar da atmosfera. Nada de renovação de água, né? Ou, às vezes, até uma aeração de emergência, mas conta ali só mesmo com essas fontes naturais de oxigênio. Por quê? Porque trabalha com uma lotação ideal. Perfeito. Faz o manejo correto. Legal. Quem estiver acompanhando, despertou o interesse, né, em participar de treinamento do Senar, qual é o caminho, que tipo de treinamento tem na área da piscicultura? A piscicultura, né, tem diversas áreas, diversos assuntos e procurar o sindicato rural do seu município. Legal. Gente, que bacana trazer aqui, né, instrutores, gente que vai dividir informação. Lela, vou pedir para a gente terminar, você trazendo de novo a tela do cálculo ali, né, que fica a mensagem para quem você falou várias vezes. Vamos printar a tela, vamos tirar uma foto. Tá aqui, então, só repete brevemente então a fórmula. Então, para o consumo de oxigênio, para você saber quanto cai, né, qual que é a queda de oxigênio durante a noite, que não tem ação da fotossintética, seria a medida 1, que são mais ou menos ali 7 da noite, e 1 hora depois a medida 2. Então, você vai diminuir a medida 1 menos a medida 2, você vai ter aí o cálculo. Na sequência? E na sequência, você tem para saber o tempo crítico. Quantas horas vai demorar para chegar no limite crítico de oxigênio? Será que chega? Né? Então, aí você vai fazer essa conta, que é a medida 2 menos o limite crítico, anote aí que é 2, tá bom? Dividido pela queda por hora. Perfeito. Laila, obrigado pela sua participação aqui, obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira, um excelente dia, fiquem bem, até a próxima semana no Bom Dia Senar Mato Grosso.